Bom dia, graça e paz a todos. Agora esta chamada está Mais um sendo dia, gravada. né? O Senhor nos proporcionou. A palavra de hoje é força. Isaías 40, 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abram as suas Bíblias no Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar aqui a pastora Maria Josenilde, né, que estará adorando ao Senhor nesta manhã. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu. Aleluia. O que você veio ofertar ao Senhor nesta manhã? Eu vim ofertar a minha adoração, o meu louvor e a minha gratidão. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem estou. Podes vetear em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces aqui. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus,
fiel a mim. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Aleluia, Jesus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Eu creio, Senhor, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele é fiel, aleluia. Tu és fiel, Senhor, meu Deus, sei que tu és fiel, aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia, Jesus. E ainda que eu não mereça, permaneço aqui. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor, aleluia. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo errantes e pecadores, mas o Senhor nos levanta, nos sustenta com a destra da tua mão poderosa, aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, em todo o tempo. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E aí, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Não importa a situação que você se encontre, seja fiel ao Senhor. Louve o nome dele, adore o nome dele. Fala da palavra dele por onde você passar. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E peço oração, amada igreja, que orem por mim, que eu estou com muita dor de cabeça, que chega a estar descendo na nuca. Mas Deus é fiel. Ele permitiu que eu entrasse nessa live para adorar o nome dele. Amém? Amém. Louvado é o santo nome do Senhor. Que a graça, a cura receba, né? A irmã venha estar recebendo no dia de hoje, em nome de Jesus. Porque quando nós somos fiéis a Ele, o Senhor, Ele permanece fiel a nós. Vamos estar orando, agradecendo a esse bom Deus, né? Mais um dia, essa oportunidade a qual o Senhor nos concede. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Pai. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Assim como já foi adorado, tu és fiel, o Senhor sempre permanece fiel. E por isso te pedimos, Senhor, nessa fidelidade, Senhor, nos ensina, Senhor Deus Santo,
a sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo das nossas vidas. Pai, que nós não possamos viver pela circunstância, mas que possamos, Senhor, viver pela fé que nos impulsiona todos os dias, para que possamos continuar firme, acreditando que o Senhor já fez e já resolveu todos os problemas e todas as questões. Obrigada, toma nossas vidas nas tuas mãos, Paizinho. Que o Senhor venha, meu Pai querido, sobre nós, meu Pai, trazendo refrigério à nossa alma, ao nosso corpo físico, em nome de Jesus. Pai, apresento, Senhor, o presbítero Edson e Senhor diante de Ti nesta manhã, a qual estará ministrando a Tua palavra. Usa-o, Senhor. Pai, o Teu Filho, Senhor Jesus, se colocou à disposição do Teu Espírito, do nosso amado amigo Espírito Santo, para fazer a Tua vontade, levar a Tua palavra, a boa semente, e que venha cair na boa terra, Pai, em nome de Jesus. E que vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser transformadas e vidas possam ser libertas, em nome de Jesus, pelo poder que há da Tua palavra, em nome de Jesus, nesta manhã. Assim eu oro, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Edson, 20 minutos aí para falar daquilo que o Senhor tem já entregue ao irmão, também? Amém. Eu vou, pela graça de Deus, falar em Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Falar sobre a nossa própria justiça. Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos ilumine para entendermos essa mensagem. Acharam, irmãs? É a parábola do fariseu e do publicano, né? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda sou como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém, irmãos? A justiça própria. Existem homens que confiam em sua própria justiça e que desprezam os outros. Se acham melhores, se acham mais justos e creem que são justificados por si mesmos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, legalista, perfeccionista, e aos olhos do mundo parecia um santo. O outro era um publicano, um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrava impostos, provavelmente era desonesto e corrupto, e era rejeitado e odiado pelo próprio povo dele. O fariseu orava em pé e no seu íntimo ele dizia: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens,
ladrões, corruptos, adúlteros. Não sou nem mesmo como esse publicano, como era arrogante, se achava o bom, achava que era perfeito a ponto de desprezar os outros homens. E ainda se vangloriava pelas suas obras. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, se exaltando. Mas o publicano ficou à distância, com o coração contrito, nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus concluiu que esse homem foi para casa justificado por Deus e não aquele outro. Jesus ainda explica o porquê. Ele diz que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Jesus Cristo julgou aqueles 2 homens, mas ele fez um julgamento de acordo com as Escrituras, baseado, pautado na palavra de Deus. Nós às vezes também fazemos julgamentos, né? Às vezes nós julgamos os irmãos, ou as atitudes dos irmãos, mas quando nós julgamos as pessoas, nós julgamos de acordo com as Escrituras? Nós as julgamos com a intenção de exortá-las ou de ensiná-las para trazer crescimento? Ou nós só julgamos para expor essas pessoas e nos apresentarmos como sendo melhores do que elas? Nós julgamos os irmãos para corrigir os seus erros. A igreja tem uma autoridade moral dada por Deus para julgar e repreender aqueles que, por algum motivo, agem de maneira errada. A Bíblia condena aquele que julga sem motivos ou por algum motivo pessoal, sem base nas Escrituras. É hipocrisia julgar um irmão ou uma pessoa qualquer por erros que nós também cometemos às vezes. Mas, por outro lado, nós somos responsáveis pelo crescimento espiritual dos irmãos, principalmente aqueles que exercem algum papel de liderança, os pastores, presbíteros, os pregadores da palavra. Nós temos o dever de exortar, de corrigir, de ensinar, de fazer um julgamento baseado na palavra de Deus. Paulo instruiu Timóteo a pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. E ele ainda orienta o Timóteo a repreender, corrigir, exortar os irmãos quando errarem. 2 Timóteo 2,4. Mas tudo isso deve ser feito com muito amor e com base na palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. 2 Timóteo 3,16. A correção faz com que o homem de Deus se torne apto, perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. Nós não somos melhores que os outros, mas existem irmãos que são mais experientes, que são mais fortes e que devem cuidar daqueles que são mais novos e dos que estão mais fracos. Mas tudo deve ser feito com amor, com paciência, com carinho,
e baseado na palavra de Deus. Todas as nossas conversas, os nossos diálogos, os conselhos, tudo pautado nas Sagradas Escrituras. Essa é a nossa fonte, a nossa regra de fé e de prática. A pessoa que percebe erros e julga os irmãos a fim de corrigir ou a fim de ensinar, ela não está sendo soberba ou arrogante e nem está exercendo a sua própria justiça. Os que confiam na sua própria justiça são aqueles que desprezam os irmãos, porque se acham superiores, porque acham melhores do que eles. Versículo 9. Todos os homens nascem em pecado e pecam desde criança. O pecado está enraizado em si mesmo e o pecado nos separa de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus e filhos da sua ira. Éramos condenados ao castigo eterno até o momento em que recebemos a graça maravilhosa de Deus e somos regenerados. Deus nos faz nascer novamente. Nos tornamos novas criaturas em Cristo. Somos transportados do reino das trevas e levados por Cristo ao reino de Deus. Oh, que maravilha, né? O processo de salvação é algo maravilhoso. Mas até o momento da nossa regeneração, quando nos tornamos filhos de Deus, nós éramos inimigos de Deus e filhos da sua ira. Portanto, quem confia na sua própria justiça, quem se baseia nas suas próprias obras, engana-se a si mesmo. Existem pessoas que são incapazes de enxergar a sua própria situação. Não conseguem perceber que são tão pobres, tão miseráveis e tão indignos quanto aqueles que eles desprezam. O fariseu não percebia que ele estava numa situação pior do que aquele publicano que ele criticava. Todos nós nascemos em pecado, vivemos em pecado e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. As pessoas que confiam em si mesmos por se considerar justas têm um grande problema diante de Deus. E não existe forma, não existe nenhuma maneira de resolver esse problema por si mesmo. Todos os seres humanos, aqueles que são melhores, aqueles que são mais ruins, todos dependem da justiça de Jesus Cristo para se tornarem aceitáveis a Deus. Jesus Cristo é o único justo e o justificador. Não há mérito em nós. Romanos 3, do 10 ao 12, diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esse texto é bem forte. Fala da nossa depravação, da decadência do homem após a queda, por causa do pecado de Adão. Nós somos filhos de Adão, nascemos em pecado, vivemos pecando, existe o pecado enraizado em nós mesmos. O único justo foi aquele que estava no princípio com Deus, que é Deus, que participou de toda a criação, mas um dia ele se desfez da glória e se fez carne e veio para nos salvar. Deus deu o seu Filho como presente de Deus para nos salvar e nos dar a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade, a vida,
e é o único mediador entre nós e Deus. Não há outra forma. Nós não podemos nos achegar a Deus se não for por esse novo e vivo caminho que Deus nos deu, nos abriu como um presente para nós nos achegarmos a Ele. Nós não podemos achar que somos melhores que os outros. Todos dependemos de Cristo. Todos nós. Todos nós éramos impuros. As nossas obras de justiça são como trapo imundos perante Deus. São incapazes de nos justificar. Isaías 64, 6. O fariseu confiava em si mesmo. Confiava nas suas obras de justiça. Ele estava cego para a sua condição. Ele não enxergava o quanto era pecador, arrogante, soberbo, talvez pior do que os homens que ele criticava, talvez pior do que o publicano. Como esse fariseu estava longe de Deus, e ele não foi justificado. O fariseu pensava que era salvo, mas não era. Ele acreditava em seu duro coração que era salvo, que era justo, mas não era. Por natureza, todos nós somos injustos. Todos nós somos pecadores e merecemos a condenação. Não somos dignos do reino de Deus. Nós só somos chamados por Deus pelo amor, pela misericórdia dele. Se você pensa como o fariseu pensava, se você pensa que você é bom, ou se você faz uma avaliação positiva de si mesmo, ou se a tua confiança se baseia nos teus próprios méritos, você está enganado, está se enganando e pode não ser salvo. O verdadeiro cristão, um filho legítimo de Deus, sabe que ele não depende dele, mas que depende dos méritos de Cristo, para ser considerado santo e justo diante de Deus. Somente pelos méritos de Cristo. Foi Cristo que morreu naquela cruz e pagou pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Um filho legítimo conhece a sua própria condição. Um filho legítimo enxerga os seus pecados, se arrepende e os confessa. Confessa todos os dias, reconhecendo a sua condição. O fariseu se orgulhava de não ser como os ladrões, como os corruptos, se orgulhava de não ser um adúltero, se orgulhava de ser melhor que o publicano, mas mal sabia ele que o seu destino era o mesmo daqueles homens que ele criticava. O fariseu não percebia que também dependia de Deus. Estava cego, se agarrando às suas próprias obras, se agarrando à sua própria justiça. Ele orava, ele jejuava, ele dava os dízimos de tudo que ganhava. Versículo 12. Mas tinha um coração duro como uma pedra, faltava amor a Deus e faltava amor ao próximo. Ele não amava os seus semelhantes. Você pode pensar que é santo, você pode pensar que é justo, fazer boas obras, pode viver como fariseu.
Mas se Deus não te imputou a justiça de Cristo, vai sofrer o mesmo destino dos justos, dos injustos. Vai sofrer o mesmo dano daqueles que são impuros. As nossas obras, por melhores que sejam, não são suficientes para nos justificar perante Deus. É preciso se arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los, orar como o publicano orava. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É preciso se humilhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. Versículo 14, Jesus Cristo diz: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. É impressionante a forma como Deus julga os homens. Diferente de nós. Normalmente nós os julgamos pela aparência, pelas suas boas obras, ou mesmo pelo que eles possuem, pelas roupas que usam. Deus não. Deus não julga com os olhos, Deus conhece os nossos corações. O publicano, que era um pecador, corrupto, foi justificado. E o fariseu, aparentemente santo, cumpridor da lei, não foi justificado. Por quê? Porque o publicano compreendeu a sua condição diante de Deus. Ele era pecador, pobre, miserável, indigno, que não merecia nada de Deus. Mas ele reconheceu que dependia da misericórdia, da graça, do amor, da compaixão de Deus. E nós também precisamos encarar a verdade sobre nós. Quem somos nós quando estamos longe dos irmãos? Quem somos nós quando estamos sozinhos? Nós precisamos compreender quem somos nós. O profeta Isaías disse que somos menos do que nada e que as nossas obras são menos do que nada. Isaías 41, 24. Qual era a diferença entre os dois homens? O publicano entendeu essas coisas, o fariseu não. O fariseu achava que ele era bom, que ele era melhor que os outros, achava que ele merecia ser justificado pelas suas próprias obras. Nós não somos salvos porque merecemos ou porque somos melhores do que os outros. Se somos salvos, fomos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Não há méritos em nós mesmos. Todas as honras, as glórias e todo o mérito da nossa salvação é para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus e se humilhar, reconhecer a nossa dependência dele e clamar por misericórdia. E Jesus conclui a parábola dizendo: quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos e que reflitamos sobre essas palavras para a honra e glória do nosso Salvador. Amém? Deus abençoe. Amém. Louvado é o santo nome do Senhor.
Aleluia. Vamos estar orando, agradecendo, né? Palavra boa esta. E que nós possamos guardar a tábua dos nossos corações para que possamos não pecar contra o Senhor. Todavia, eu sempre ouvi, né? A palavra, os ministrantes dizer, os humilhados serão exaltados, né? Quantos de nós já não ouvimos isso? Mas a palavra é bem clara, aquele que se humilhar perante o Senhor o exaltará. Vamos estar orando, agradecendo a esse Deus maravilhoso, e que o Senhor venha, né, receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração de nós neste dia, nesta manhã. E que o Senhor venha continuar, né, abençoando, usando, e que nós possamos deixar ser um instrumento do Senhor para ser usado a todo momento das nossas vidas. Amém? Obrigada, presbítero Edson, que o Senhor continue abençoando a vossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de estar convidando a pastora Ana Lia para estar fazendo a oração, em nome de Jesus, oração final. E convidar o presbítero Edson para estar ministrando a bênção apostólica, amém? Não posso, irmã. Não posso, irmã. Amém. Não tem outro? Não tem outro. Tem? Tem. Pastora Ana Lia? Amém. Amém. Pode estar fazendo a oração? Saiu, deve ter caído. Então vamos lá, vamos estar orando. Pastora Amália, se ela puder estar fazendo a oração, ministrando a bênção. Desculpa, mas eu fui abrir ali para... Apertei para abrir e acabei desligando. Desculpa. Paz do Senhor para todos. Deus esteja abençoando. Amém. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Deus, por essa palavra tremenda. Te louvar, Senhor, porque do Senhor é que vem todas as coisas. Te louvar, Deus, por mais uma palavra, mais, Senhor, um maná do Senhor para as nossas vidas, Senhor, nesse dia, nessa semana que se inicia. Continua, Deus, com cada um. Continua abençoando a vida de cada um dos teus filhos. Acompanhe, Senhor, em tudo que eles forem fazer no dia de hoje. Seja, Pai, o seu direcionamento presente na vida de cada um. Deus, eu oro abençoando os meus irmãos, abençoando as minhas irmãs, abençoando, Deus, a família de cada um, no nome de Jesus. Amém. Se a senhora puder dar a bênção. Amém, amém. Coloque a sua mão em forma de receber. Que a graça de Deus, a comunhão e a presença do Espírito Santo seja com cada um, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Aleluia. Amém. Faça o melhor. E nunca se esqueça de quem é o Senhor sobre a sua vida. Amém? Até amanhã. Fiquem todos na paz. E sempre buscando ao Senhor em todo tempo e momento da sua vida. Confiando. A palavra inicial, como eu disse, força. Fortalecei-vos no Senhor em todo tempo e momento da sua vida. Amém? Obrigada, Bruna. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.